Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí na sua vida, no seu país, no seu mundo, aí aonde você se encontra. Amados irmãos, amadas irmãs, em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graça a Ele, Deus Criador dos céus e da terra, por mais este dia nesta vida, pela nossa existência neste planeta Terra, pela oportunidade de estarmos ainda mais uma vez gravando mais uma semente de luz. Hoje nós vamos falar manifestação espirituais. Em toda a história da humanidade, sempre houve uma manifestação espiritual. É uma prova do que está escrito no livro da terceira revelação, o livro dos Espíritos, que nós somos manipulados pelos Espíritos muito mais do que nós pensamos. Bem, nós somos Espírito. Os anjos é Espírito. Gabriel é Espírito. Jesus é Espírito. Deus é Espírito. Porque nós somos Espírito. Por que razão Deus é Espírito? É a lei do raciocínio. É a lógica, a razão do raciocínio. Segundo a palavra do Criador, façamos o homem à nossa semelhança. Se nós somos Espírito, então Deus é Espírito. É o sublime, é o onisciente, onipotente. Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Não importa o nome que você coloca. Ele é um Deus único. Não existe outro. Começaremos por mim, meu irmão, minha irmã, um dia, depois de pesquisar, procurar uma religião verdadeira. Fiquei decepcionado, porque todas é dona da verdade. Todas têm o monopólio de Deus e de Jesus. Mas nenhuma segue o Evangelho de Jesus, nem a lei de Deus. Desanimado, procurei Ele, Jesus de Nazaré. E Ele materializou para mim, num desdobramento no Espírito, uma coletânea de livros de 66 livros. Milhares de versículos. Ele citou apenas 3 versículos para mim. Foi o suficiente para mudar a minha vida. Como disse Jesus, aquele que quer entender, entende. É uma manifestação espiritual. Ele me ensinou o caminho. É por isso que eu estou hoje aqui, gravando essa semente de luz. É por isso que eu sou um dos administradores do caminho do amor. É por isso que eu tenho a convicção de que eu estou certo. Porque eu não sou dono da verdade, eu prego a verdade. Ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Vamos lá no Velho Testamento. Os povos hebreus, ficaram escravos mais de 400 anos no Egito. Deus enviou um libertador através de uma manifestação espiritual no efeito físico
envolveu ele com fogo, e o fogo não se queimava. E ordenou, deu a missão a ele, e ele libertou o povo da escravidão, que era escravizado, humilhado. Mil e 500 anos depois, na cidade de Belém, Gabriel, o arcanjo, através de uma manifestação espiritual, ele aparece a uma virgem, uma jovem, Maria de Nazaré, e revela a ela que dentro do seu ventre tinha aquele que ia salvar o mundo, o libertador, o segundo libertador. E 33 anos depois, este Messias do Deus vivo, terminando os seus ensinamentos, chama Pedro, Tiago e João, sobe ao Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Lá ele se transforma numa manifestação extrafísica, né? E suas vestes ficam brancas como nenhum lavandeiro poderia lavar. Seu rosto resplandeceu como o sol em pleno meio-dia. Junto a ele apareceu Moisés e Elias, as 3 revelações: Moisés, Jesus e o Consolador. Porque Elias representa o Consolador. Eu, que era um pregador, mas ainda não tinha nascido de novo, não tinha entendido. Alguém disse para mim, lê essa parte, mas lê consciente, sem dogma religioso, e você vai entender qual foi o significado desta experiência, dessa manifestação extrafísica. Então, depois de ler, pensei, poxa, como é que Pedro, Tiago e João ia saber que ali estava Elias e Moisés? Moisés havia morrido há 1500 anos. Elias há mais de 600 anos. Naquele tempo não tinha fotografia, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha cinema. Como é que ele sabia? É o efeito físico, é a espiritualidade. Depois da partida, os apóstolos estavam reunidos no templo. De repente houve novamente uma manifestação espiritual. Um vento veemente, uma língua de fogo começou a envolver todos os apóstolos. E eles mudaram completamente. Tornaram-se os verdadeiros pregoeiros das boas novas. E eles então esparramaram e começaram a pregar essa nova mensagem. Fundou a Casa do Caminho e começou a juntar, a curar, a cumprir os ensinamentos do Mestre. A igreja, então, perseguiu e matou um por um. A mesma igreja que nunca obedeceu os 10 mandamentos, que perseguiu todo o tempo os profetas, os verdadeiros seguidores da lei, estava agora novamente nativa. Perseguiu os apóstolos, matando um por um.
a ajuda de um homem que tinha do Sinédrio, que tinha uma carta branca para matar todos os cristãos, todo que falasse do Messias de Deus. Mas, quando ele viajava para Damasco para prender o líder naquele tempo, chamado Ananias, em pleno meio-dia, uma luz resplandeceu. Nesta luz, Jesus materializou. E o sol de meio-dia, a luz de Jesus era muito mais forte do que o sol. Tão forte que cegou Saulo de Tarso e ele caiu por terra. Então Jesus materializado clama: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você se levanta contra os meus aguilhões? E Deus, então Jesus dá a missão a ele. E ele torna o maior pregador de todos os tempos. Ele conclui a igreja. Ele funda o fundamento das igrejas, que está até o dia de hoje, mesmo através das perseguições. Lá no deserto, o povo da árabes eram desunidos, massacrados. Anjo Gabriel, em pleno meio-dia no deserto, materializa para um mercador. E diante daquela materialização, Miguel Arcanjo mostra para ele um livro. Disse: esse livro é escrito por Alá. É o Alcorão. Você foi escolhido para pregar essas mensagens e salvar o seu povo. Então Maomé, que era o nome dele, disse: Senhor, eu acho que o senhor se enganou. Acho que o senhor escolheu a pessoa errada. Porque eu não sei ler, nem escrever. Como é que eu vou ensinar esse livro para o seu povo, para os meus irmãos? Então Gabriel disse: se aproxima, Maomé. E ele se aproximou daquela luz que era quase 2 metros, aquele resplendor de luz. Quando ele adentrou dentro da luz, ele sentiu a transformação. Que ele pega o Alcorão e abre, ele não só podia ler, como entendia o que estava escrito. A era das trevas. Pela segunda vez, a igreja cobriu o mundo de trevas. Século XIV, XV, XVI. A igreja fundada pelo homem cobriu toda a terra de trevas. Os espíritos começaram a manifestar novamente na Europa. Precisava restaurar a igreja do Cristo Jesus. Ninguém prestava atenção, era uma diversão. As mesas dançavam, os espíritos batedores assinalavam que estava ali. Um homem, um professor, cético, mas inteligente, cientista, pesquisador, chamou a atenção. E ele descobriu os espíritos, porque ele não inventou o espiritismo, nem as manifestações espirituais. Ele descobriu, escreveu a codificação com 5 volumes. Depois de revelado ao mundo o que somos nós, espírito, ele desencarna, nasce mais de 40 anos depois, no Brasil, em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo. Menino pobre, com movimento que era estranho para a igreja. Todo mundo, aquele era um fenômeno.
E essa mediunidade veio manifestar aos 17 anos. Novamente, a manifestação espiritual revela que ele iria fazer chover uma chuva de livro sobre o Brasil. E numa manifestação espiritual, aparece a ele Emmanuel, o seu guia, que acompanhou a vida inteira. Ajuda deste guia e de outros espíritos, ele deixou um legado de mais de 500 livros. Mudou a história do espiritismo no mundo. Este homem chamado Francisco Cândido Xavier. Numa programa ao vivo em uma televisão, ele manifesta que somos extraterrestres e que a partir do ano de 69, que o homem deu o primeiro passo na Lua, haveria uma moratória de 50 anos. Se passasse 50 anos sem haver uma guerra de extermínio, o mundo deixaria de ser de prova e expiação e voltaria a ser mundo de regeneração. Foi o primeiro homem, primeiro religioso a revelar, a ter a coragem de provar ao mundo que nós somos extraterrestres, que nós não somos daqui. É que Jesus fala 2 vezes. Capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus fala declarado: vocês não são daqui, vocês são lá de cima, como eu também não sou. E a minha vontade é essa, que onde eu estiver, vocês estejam também. Este homem falou, fez cumprir uma profecia do grande espiritista chamado Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que antes de 1909, através de Ivone do Amaral Pereira, ele fez uma psicografia. Que ia chegar um dia que a humanidade, através de uma caixa luminosa, iria assistir um acontecimento fora do nosso planeta, através dessa caixa luminosa. A diretoria da Federação Espírita Brasileira, que representava os espíritas do Brasil, mandou uma carta para o grupo de espírita que ela frequentava, para que os dirigentes fizessem um tratamento de obsessão, porque ela estava obsidiada. Eles reagiram como a igreja sempre reagiu. Quando alguém tem uma mediunidade, eles matavam porque não sabia explicar. A Federação dos Espíritos não aceitou uma manifestação espiritual. Depois de 69, a Federação voltou atrás. Isso está na internet, na revista Reformador. Ela retrata o seu erro. Porque através da televisão, uma caixa de luz luminosa, o homem assistiu o homem dando o primeiro passo na Lua. Isto é manifestação espiritual. Você duvida que somos espírito? Você duvida, meu irmão, que somos regidos por uma força que além da nossa imaginação? Através desse ensinamento por esse professor chamado Hipólito Leão Denizade Rivail, com o apelido, de Allan Kardec.
através de Chico Xavier, numa reencarnação posterior, como terminou a obra na revelação dos Espíritos. E nós ficamos sabendo, hoje nós sabemos, que o mundo, a religião espírita não é a religião do mundo. Não é a religião verdadeira, mas será a verdade do mundo inteiro. É a única religião que é ecumênica. É por isso que o nosso grupo, nós pregamos esta doutrina. Essa doutrina que revelou que só o Evangelho de Jesus pode trazer paz ao mundo, porque a igreja não vai conseguir, porque ela não conseguiu até o dia de hoje, não vai conseguir. Segundo Jesus, as suas portas vão fechar. Está no livro do Apocalipse, é só você ler. Através dessa doutrina, nós ficamos sabendo, recebemos a resposta da pergunta: quem somos? De onde nós viemos? E para onde nós vamos? Lê, estuda, ouve as nossas sementes de luz, que você vai entender o que eu estou falando. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista missionário, sou um administrador desse grupo GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Se você acredita, se você ouve, se você pode entender, ajunta-se a nós. Vamos abreviar o tempo da regeneração. Porque nós não estamos pregando uma nova religião, não é um novo movimento. É a sequência da Casa do Caminho. A Casa do Caminho era a sequência do ensinamento de Jesus. Venha conferir conosco. Lê o livro de Atos dos Apóstolos, lê o livro de Paulo e Estevão. E venha, vamos transformar o mundo como é de nós, porque nós é que vamos mudar o mundo. Paz em Cristo Jesus. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Que a graça de Deus, o amor de nosso Mestre Jesus, esteja na sua vida, na sua casa, no seu mundo. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Paz em Cristo Jesus.